Existe um tipo de dor que não faz barulho, mas corrói por dentro de forma lenta e constante, como algo que você tenta ignorar, mas que nunca realmente vai embora. É quando você ainda sente por alguém que já não te entrega nada, quando sua mente sabe com total clareza que precisa ir embora, mas seu emocional insiste em ficar preso em lembranças, expectativas e ilusões. E aqui está a verdade dura. Não é simples, mas é necessária. Você não está preso à pessoa, você está preso ao que você sentiu e principalmente ao que você esperava viver e nunca aconteceu da forma que imaginou. Se desligar emocionalmente não é sobre esquecer tudo como se nunca tivesse existido. É sobre recuperar o controle de si, da sua mente, das suas decisões e da sua própria paz. E isso exige consciência real do que está acontecendo, disciplina para não ceder e coragem para fazer o que precisa ser feito, mesmo quando dói. Lição 1. Aceite o que é, não o que você queria que fosse. Você sofre muito mais pela fantasia que criou dentro da sua mente do que pela realidade concreta que está há muito tempo bem diante dos seus olhos, esperando ser aceita. A pessoa que você idealizou, aquela versão perfeita construída nos seus pensamentos e expectativas, simplesmente não existe fora da sua imaginação. O que existe de fato é quem ela tem mostrado ser repetidamente, através de atitudes consistentes, não por promessas, palavras bonitas ou intenções vazias. Enquanto você insistir em enxergar potencial, possibilidade, talvez um dia tudo mude, você vai continuar ignorando sinais claros, evidências diretas e comportamentos que já provaram, mais de uma vez, qual é a realidade. Desapegar começa exatamente no momento em que você decide parar de negociar com a realidade, parar de distorcer os fatos para aliviar a dor e finalmente aceita as coisas como elas realmente são, sem filtros, sem ilusões, e não como você gostaria desesperadamente que fossem. Lição 2. Pare de romantizar o passado. Sua mente pode ser extremamente traiçoeira quando sente falta de alguém, porque ela seleciona apenas as memórias bonitas, intensas e agradáveis, enquanto suaviza, distorce ou simplesmente apaga tudo aquilo que te feriu profundamente. Mas um relacionamento nunca deve ser avaliado por momentos bons isolados, por lembranças específicas ou episódios marcantes. Ele deve ser avaliado pelo padrão de comportamento ao longo do tempo, pela constância, pela forma como você era tratado no dia a dia. Se foi inconsistente, confuso, emocionalmente desgastante, cheio de dúvidas e instabilidade, então não era saudável, mesmo que, em alguns momentos, tenha parecido incrível ou tenha te proporcionado experiências marcantes. Lembrar com lucidez, sem romantizar, sem alterar a narrativa para se confortar, é o que realmente começa a te libertar, porque você deixa de sentir saudade de algo real e passa a entender que estava preso a uma ilusão. Lição 3. Entenda que sentir não significa precisar ficar. Você ainda pode sentir muito, pode ter carinho, pode lembrar com intensidade e até com saudade. E mesmo assim escolher ir embora, porque no fundo você sabe que permanecer ali não te faz bem e não te leva a lugar nenhum saudável. Sentimento, por mais forte que seja, não é um argumento racional e nem uma justificativa suficiente para continuar em algo que te machuca. Saudade também não é um sinal confiável de que você deve voltar, insistir ou tentar mais uma vez. Muitas vezes, o apego emocional continua existindo mesmo depois que o respeito acabou, que o cuidado desapareceu e que a reciprocidade deixou de existir há muito tempo. E continuar ali apenas porque ainda sente é, no fundo, uma decisão consciente de permanecer em um ciclo que já te feriu antes e que muito provavelmente vai te ferir de novo. Lição 4. Corte os estímulos que te prendem. Você não vai conseguir se desligar emocionalmente de alguém se continuar todos os dias alimentando o vínculo de alguma forma,
mesmo que seja de maneira indireta. Ver redes sociais, acompanhar a vida da pessoa à distância, observar cada movimento, revisitar conversas antigas, reler mensagens, reviver momentos na sua cabeça, ou até ouvir músicas que te conectam emocionalmente àquilo tudo e reativam sentimentos. Tudo isso funciona como combustível para algo que você está tentando apagar, enfraquecer ou superar. É como tentar cicatrizar uma ferida enquanto continua tocando nela constantemente. Distância emocional de verdade exige distância prática, concreta, visível nas suas ações do dia a dia. Sem isso, você não está realmente desapegando, está apenas adiando o processo e prolongando o próprio sofrimento. Lição 5. Pare de buscar respostas que não virão. Você quer entender tudo nos mínimos detalhes, cada mudança de comportamento, cada silêncio, cada atitude. Você quer uma explicação perfeita, lógica, que organize tudo na sua mente e finalmente traga paz. Mas a vida real não funciona dessa forma organizada e justa que você gostaria. Nem tudo tem um fechamento bonito, nem tudo tem uma explicação clara, nem tudo faz sentido quando você analisa profundamente. E muitas vezes a resposta é muito mais simples e incômoda do que você gostaria de aceitar. Não era recíproco de verdade, não era prioridade na vida da pessoa, não era algo destinado a durar. Aceitar isso dói, e dói de forma profunda e direta, mas ainda assim liberta muito mais do que passar meses ou anos preso tentando entender algo que, no fundo, nunca será totalmente explicado. Lição 6. Recupere sua identidade quando você se envolve profundamente com alguém, de forma intensa e constante. Você começa a se perder aos poucos, quase sem perceber, abrindo mão de partes de si mesmo para manter aquela conexão. Você se adapta para agradar, ajustando comportamentos, opiniões e atitudes para evitar conflitos ou rejeição. Se molda para caber na vida da pessoa, mesmo que isso signifique diminuir quem você realmente é. Se cala em momentos importantes, engole sentimentos e evita se posicionar com medo de perder aquilo. E quando tudo acaba, o que sobra é um vazio estranho, desconfortável, quase irreconhecível, porque você já não sabe mais quem é sem aquela dinâmica que te consumia. Desapegar também é um processo de reconstrução interna, um reencontro lento e consciente consigo mesmo, peça por peça, sem pressa, mas com firmeza. É voltar a fazer o que você gosta de verdade, sem depender da presença ou aprovação de ninguém. É pensar por conta própria, sem filtrar suas ideias para se encaixar em alguém. É existir com autonomia emocional, sem precisar de validação externa para se sentir suficiente. Lição 7. Entenda que você não perdeu. Você se livrou. No começo, tudo parece uma grande perda, algo que foi arrancado de você contra a sua vontade. Parece que você ficou para trás, como se tivesse perdido algo raro, valioso e difícil de encontrar novamente. Mas, na maioria das vezes, a realidade é exatamente o oposto do que você está sentindo. Você não perdeu alguém incrível e insubstituível. Você perdeu alguém que não soube te valorizar, que não correspondeu à sua entrega e que não sustentou aquilo que começou com você. Quando você começa a enxergar dessa forma, com mais lucidez e menos emoção, a perspectiva muda completamente e aquilo que parecia dor pura começa a fazer mais sentido. Quando você interpreta como livramento e não como perda, a dor começa a perder intensidade, o peso emocional diminui e você começa a se libertar de verdade. Lição 8. Aprenda a ficar sozinho sem se sentir vazio. O maior erro depois de um apego forte, intenso e marcante é tentar substituir rapidamente, como se outra pessoa pudesse ocupar o espaço e resolver tudo. Outra pessoa não vai curar aquilo que você ainda não resolveu dentro de si. Não vai preencher de forma real aquilo que está mal resolvido. No máximo, vai distrair temporariamente. E depois tudo volta, muitas vezes com ainda mais força.
Se você não aprende a ficar bem sozinho, a lidar com o silêncio e com a própria companhia, você vai continuar aceitando menos do que merece, apenas para não encarar o desconforto do vazio. A solidão, quando bem vivida e compreendida, fortalece sua mente, sua identidade e sua autonomia emocional. Mas a carência mal resolvida te prende em ciclos repetitivos de dependência, frustração e sofrimento. Lição 9. Crie limites internos. Desapego não é apenas sobre se afastar fisicamente da pessoa, parar de falar ou criar distância externa. É, acima de tudo, uma mudança profunda na sua postura interna, na forma como você se posiciona emocionalmente. É você decidir com clareza e firmeza que não vai mais aceitar migalhas emocionais, atenção parcial ou interesse inconsistente, que não vai mais correr atrás de quem não demonstra esforço real para estar na sua vida. É parar de negociar sua paz emocional em troca de momentos passageiros de atenção ou validação. Quando você constrói limites internos sólidos, baseados em respeito próprio e consciência, você reduz drasticamente as chances de recaídas, impulsos e decisões que te colocariam de volta no mesmo ciclo. Lição 10. Entenda que o tempo ajuda, mas sua postura decide. O tempo passa para todos de forma inevitável, mas nem todos se curam com o passar dele, porque o tempo, por si só, não resolve nada se você continua alimentando o apego mentalmente, revivendo tudo repetidamente. Se você continua voltando às memórias, idealizando o passado, acompanhando a pessoa de alguma forma, você mantém o ciclo ativo, mesmo que fisicamente tudo já tenha acabado. Mas quando você começa a agir com consciência, corta estímulos, muda seu foco, reorganiza sua rotina e sua mente, o tempo deixa de ser apenas algo que passa e se torna um aliado real no seu processo de cura. Desapegar não é esquecer de um dia para o outro, como se fosse um botão que você desliga. É escolher, todos os dias de forma consciente, não voltar para aquilo que já te feriu. Se desligar emocionalmente de alguém não é um ato frio ou vazio. É, na verdade, um dos maiores atos de respeito próprio que você pode desenvolver ao longo da vida. Não é frieza, não é orgulho exagerado e muito menos indiferença sem sentido. É maturidade emocional sendo colocada em prática mesmo quando é difícil, porque chega um ponto em que continuar sentindo, insistindo e se prendendo a alguém que não te valoriza deixa de ser amor e passa a ser uma forma silenciosa, contínua e perigosa de se abandonar. E a verdade, por mais simples que pareça, é direta e necessária. Você merece mais do que isso e precisa começar a agir como alguém que realmente entende esse valor. Se esse conteúdo mexeu com você em algum nível, não deixa isso passar em branco. Se inscreve no canal agora, porque aqui você vai encontrar mais conteúdos diretos, sem filtro, que realmente fazem você pensar e evoluir. Curte esse vídeo para mostrar que esse tipo de mensagem precisa chegar em mais pessoas. Isso ajuda muito mais do que você imagina. Comenta aqui embaixo o que mais te marcou ou a sua experiência. Sua visão pode abrir a mente de alguém que está passando pelo mesmo. E compartilha esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única mensagem no momento certo muda tudo.